3. Bom, pessoal, continuando aí com lâminas de faces paralelas, né? A gente conhece lâminas de faces paralelas, né, com uma superfície de vidro, né? Então, por exemplo, digamos que eu tivesse aqui um pedaço de vidro transparente, né, ou translúcido. Nesse caso aqui, quando é chamado de faces paralelas, porque as faces do vidro, da lâmina, são paralelas, tá? Então, quando uma luz ela incide em uma das faces, né, ela vai se refratar dentro dela, depois ela vai sair. Né? Por isso que as lâminas de microscópio, chamadas de lamínulas, elas são muito finas. Né? Por quê? Porque é para não causar um desvio da luz e a imagem ser distorcida. Então, quanto mais fina for uma superfície, né, for essa lâmina, mais nítida vai ser a imagem, ou seja, menor vai ser a refração, consequentemente, mais nítida vai ser a imagem, mais perfeita. Tá certo? Então, o que é que nós vamos determinar baseado na questão de lâminas de faces paralelas? A gente vai determinar mais o desvio. Nessa situação aqui, olha de quanto foi o desvio, né, que esse raio sofreu ao atravessar essa lâmina. Né? Então, definindo trigonometricamente, né, essa fórmula para calcular as lâminas de faces paralelas, deduzida para a questão de seno, cosseno, né, a gente conclui o seguinte, que para a gente determinar o desvio de uma lâmina de faces paralelas, né, vai ser igual a E, que é a espessura, que é diretamente proporcional, tá, que é a espessura da lâmina, né, vezes o seno de I menos R, que é justamente o ângulo de incidência e o ângulo de refração, dividido pelo cosseno de R. Então essa é a expressão que a gente tem para determinar ou para encontrar um desvio, ou uma espessura, ou um ângulo de incidência, ou um ângulo de refração em lâminas de faces paralelas. Lembrando que essa fórmula aqui não é só para calcular desvio, tá certo? Ela serve também para calcular cada uma dessas grandezas que estão aqui, né, definidas na fórmula. Agora, basta a gente ler o problema e identificar os dados que a questão está dando para poder a gente substituir e encontrar. Normalmente, ele pede ou desvio ou espessura. São as grandezas mais cobradas na questão de lâminas de faces paralelas. Tá certo? Lembrando que, se o desvio estiver em centímetros, a espessura necessariamente vai ter que estar em centímetros. Tá certo? Então, a gente não pode trabalhar com grandezas com unidades diferentes. Tá ok? Então, não esqueça, quanto maior a espessura, maior o desvio. Daí, portanto, né, a relação que deve ter, né, o desvio com a espessura. Por isso que, quanto mais fina for a lâmina, melhor vai ser a visualização da imagem. Tá ok? Bom, pessoal, ângulo limite e reflexão total, né, são conteúdos associados. Então, o que a gente tem que entender por ângulo limite? Ângulo limite limita a ideia de máximo. Então, a gente chama de ângulo limite aquele ângulo de incidência ou aquele ângulo de refração para quando o de incidência for máximo. Então, quando o ângulo de incidência for máximo, eu tenho um ângulo de refração máximo. Aí, esse ângulo de refração máximo nós chamamos de ângulo limite. Então, qual é o maior ângulo de incidência que a gente pode ter, que tende a ser? Então, se eu tenho aqui duas superfícies, dois meios, 1 e 2, e aqui eu tenho a normal, qual é o maior ângulo de incidência que ele pode ter? É um ângulo que tenda a 90 graus. Então, esse seria o ângulo de incidência, né, limite. O ângulo de incidência limite. Quando a gente aplica isso aqui na segunda lei da refração, que é N1 seno de I, N2 seno de R, então, o N1 vezes o seno de 90 é igual a N2 vezes o seno de R. Se o ângulo de incidência é 90, que é o máximo, eu vou encontrar um de refração também máximo. Aí eu vou chamar de limite. Então, N1 vezes 1, que é o seno de 90, igual a N2 seno de L. Então, significa dizer que N1 é igual a N2 seno de L, onde o seno de L é N1 por N2. Então, essa é a forma para a gente calcular o ângulo limite. Para a gente generalizar quem é N1 e quem é N2. Então, N1 é o índice menor e o N2 é o índice maior. Certo? Então, justamente por conta de quando o ângulo tende a se aproximar ou se afastar da normal. Então, como o meio 1, o ângulo tende a 90, está mais afastado da normal. Então, significa dizer que o índice de refração do meio 1 é o menor. E o meio 2, consequentemente, vai ser o maior. Tá certo? Então, não esqueçam,
Ângulo limite é quando um ângulo de incidência for máximo e o ângulo de refração também tende a ser máximo. Então, esse ângulo máximo de refração é o que nós chamamos de ângulo limite. Tá ok? Aí vem a reflexão total, né? Onde é que a gente encontra no nosso dia a dia uma reflexão total da luz? Então, a reflexão total ela ocorre justamente nas fibras ópticas, que é usado em internet, em cirurgias, não é isso? Então, muito usado na medicina. Então, a reflexão total ela tem duas condições para que um raio sofra uma reflexão total. Então, a gente tem que lembrar dessas situações que vai ter que acontecer. Primeira condição para que haja uma reflexão total. O raio deve partir do meio mais refringente para o menos refringente. Pronto, isso quer dizer, do meio mais refringente, quer dizer que ele tem que partir do meio de índice de refração maior. Para o menos refringente, tem que partir do meio de índice de refração menor. É a primeira condição. A segunda condição é que o ângulo de incidência seja maior que o ângulo limite. Então, tem que obedecer essas duas condições. Se obedecer só o primeiro e não obedecer a segunda, então não sofreu reflexão total. Para sofrer reflexão total, tem que obedecer necessariamente essas duas condições. Certo? A segunda condição, o ângulo de incidência deve ser maior que o limite. Aí, como é que eu vou encontrar o limite? Vou encontrar o limite por aqui. Tá certo? Por isso a correlação entre ângulo limite e reflexão total, porque a reflexão total depende do ângulo limite. Tá ok? Então, mais uma vez lembrando, para que um raio sofra reflexão total, tem que obedecer a essas duas condições. Não só a primeira e nem só a segunda. Tem que obedecer as duas. Tá ok? Então, pessoal, prisma óptico, né? Como a gente está vendo aqui, o prisma óptico é um sistema óptico, né? Transparente, né? E homogêneo, formado por lâminas de faces não paralelas. Aí você observa que são lâminas de faces não paralelas. Então a gente tem aqui o ar, o vidro, né, que é formado o prisma, e o ar. Então a primeira coisa que a gente tem que identificar na figura são os elementos que esse prisma tem. Aqui em cima nós temos o que nós chamamos de A, chamamos de ângulo de refringência. É o que nós chamamos desse ângulo aqui, ângulo de refringência. Tá ok? Aí a gente traça a normal daqui, ó, na primeira face, e aqui a normal da segunda face. Pronto. Então eu tenho aqui o I1 e aqui eu tenho o R1, que é o ângulo de incidência na primeira face e o ângulo de refração na primeira face. Aqui eu tenho o I2 e aqui eu tenho o R2, que justamente o I2 é o ângulo de incidência na segunda face e o ângulo de refração na segunda face, também chamado de ângulo de emergência. Tá certo? Então aqui nada desconhecido até agora, tá? Vou só definir aqui para vocês. I1, ângulo de incidência na face 1. O R1, ângulo de refração na face 1. O I2, ângulo de incidência na face 2. E o R2, ângulo de refração na face 2. Tá? Também chamado de ângulo de emergência. Atenção, que é muito comum a questão pedir isso aqui e a gente não sabe às vezes o que significa. Certo? O R2 é chamado de ângulo de emergência, que é justamente o que sai. Tá ok? Então, aqui se esse raio passasse direto, olha aqui o quanto ele foi desviado. Então aqui eu chamo de delta 1. A mesma situação para esse aqui, olha o quanto ele foi desviado. Aí eu chamo isso aqui de delta 2. Tá certo?
Então, o ΔI é o desvio angular na face 1 e o ΔI, desvio angular na face 2. Tá aí. Esse ângulo daqui nós chamamos de delta, só delta, que é chamado de desvio angular total. Tá certo? E aqui eu chamo esse mesmo ângulo daqui é o daqui. Tá? Então esses são os elementos que tem um prisma óptico. Tá certo? É a partir desses elementos aqui que a gente tira as fórmulas. Não esquecendo que a gente sempre vai usar isso aqui. N1 seno de I, N2 seno de R. Não esquecendo disso aqui. Segunda lei da refração. Sempre vamos usar isso aí. Tá certo? Aí agora, baseado no que a gente tem aqui na figura, que a gente vai definir as fórmulas. Por exemplo, esse ângulo I1, ele é oposto pelo verso desses dois aqui. Então significa dizer que I1 é igual a ΔI mais R1. Tá aí. Na segunda face, o R2 é oposto pelo verso desse daqui. Então posso dizer que R2 é ΔI mais I2. Pronto. Certo? A gente sabe que nos triângulos existe uma relação que diz o seguinte: a soma dos ângulos internos é igual ao ângulo externo não adjacente. Então, baseado nessa lei aí, é que a gente vai dizer o seguinte, que delta é igual a ΔI mais ΔI. Olha aí. O ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, delta é igual a ΔI mais ΔI. Aí a mesma coisa para cá. A igual a R1 mais I2. Então essas são as fórmulas que nós vamos usar nos prismas ópticos. Mais uma vez lembrando, não vamos esquecer de que a gente também vai precisar da segunda lei da refração. Tá ok? Então, cuidado. Pegou um prisma, para você não ter que decorar tanta fórmula, procure ver se você tenta traçar isso aqui, porque se você entender os ângulos, você não precisa estar decorando fórmula, você dos ângulos, da figura que você tem, você já vai deduzindo as fórmulas que você vai usar. É importante saber isso aí, certo?